Bem, então, na aula anterior, né, a gente viu a questão da introdução ali a virtualização, conceito de virtualização. A gente viu também, falou um pouquinho sobre o Proxmox, né, uma introdução geral também ao Proxmox. A gente conversou sobre os tipos de virtualização e a gente começou a ver container. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho mais sobre o que é o container e também a questão do KVM. Pretendo também mostrar o licenciamento do Proxmox, como é que funciona o licenciamento do Proxmox, um, um apanhado geral do funcionamento, né, do Proxmox, e conversar um pouco e começar a mostrar de maneira efetiva a interface de gerenciamento web dele. Uma visão abrangente da interface de gerenciamento web dele. Então, retomando a questão sobre container, sobre os containers, vou trazer novamente uma imagem que eu tinha trazido na aula anterior, que é a introdução aqui, introdução básica à utilização de containers, tá? Então, o que é o Linux? E isso funciona e é suportado apenas para Linux, começando por aí. Então, quando a gente está falando em máquina virtual, utilizando KVM, tudo em cima do Proxmox, né? Então, Proxmox, que utiliza o KVM, e aí utilizando máquina virtual, aí a gente está falando de qualquer sistema operacional suportado, seja Windows, Windows, Linux, FreeBSD, beleza, é uma máquina virtual, ela é completamente independente. Isso máquina virtual. Já o container, ele aproveita o kernel da minha máquina física e aí ele individualiza os arquivos. Aproveita o kernel e individualiza os arquivos. Qual a limitação disso? Bem, ele aproveita o kernel, então lógico que eu não vou ter um container Windows lá, né? Então eu vou ter a minha estrutura, vai ter que ser Linux. Por isso que na aula anterior eu dei o exemplo da utilização, por exemplo, do WordPress, que o WordPress ele utiliza várias coisas. Tu tem, eu acho que MySQL, ele utiliza o Apache, configurações específicas. Então eu tenho meu Apache todo otimizado para o WordPress, que é a plataforma de blog, por exemplo, né? Então eu tenho que configurar todo o meu Apache, tenho que configurar todo o meu serviço. E aí eu vou ter um outro cara, por exemplo, um webmail que eu quero configurar, e daí, puxa, mas o webmail tem outras configurações e tal. Então, vamos dizer assim, é tudo Linux, né? Usando esse exemplo, né? É tudo Linux, mas eu não queria botar tudo na mesma máquina. E ao mesmo tempo, pô, eu ter dois Linux, aí eu gosto da mesma distribuição, sei lá, por exemplo, Debian. Então, eu vou ter dois Linux, dois Debian, e para ter configurações só do Apache ali, de algumas outras coisas diferentes. Então, isso é uma situação ideal para utilizar um container, né, ou utilizar containers. Então, eu utilizo o mesmo kernel, individualizo os arquivos de configuração, esses arquivos de configuração ficam individualizados, e com isso eu aproveito, né, eu aproveito a CPU, eu aproveito a utilização compartilhada do kernel, e com isso eu ganho performance. Beleza? Então essa é a vantagem da utilização de container. A gente vai fazer alguns testes ali de utilização de container, tá? Eu tenho uma outra imagem aqui também que a gente fala que a gente está tratando de container, né? Mais ou menos aqui, ó. Esse container é diretamente vinculado a um patch do kernel, tá? Então eu tenho que ter um kernel compatível com isso. Então, no nosso exemplo aqui, a gente tem um hardware físico, né? Eu tenho o meu Proxmox instalado. O meu Proxmox ele tem um patch do kernel para o OpenVZ, que é o container, né? E em cima dele eu posso ter processos, porque a utilização ali do container, ele na verdade pro sistema operacional base, que é o Proxmox, ele é como se são processos que têm níveis mais aprofundados e mais diretos em virtude desse patch do kernel ao hardware, ok?
ok? Então, mais ou menos assim que funciona a os nossos containers, né? Esses containers são containers mesmo, imaginando assim, a gente pode imaginar como containers de navios, né? Eles são todos lá hermeticamente isolados um do outro. Eu posso ter coisas completamente diferentes deles dentro da limitação aquela, por exemplo, de sistema operacional, né? Tem que ser Linux e tal, e a gente compartilha só os arquivos a gente compartilha o kernel, mas a gente tem que ter a estrutura de arquivos, ela é completamente diferente, mas tem que ser Linux, né? Inclusive eu tenho o isolamento de rede, né? Então cada container aqui eu tenho uma, entre aspas, placa de rede específica para ele, IPs específicos para ele. Tudo isso é gerenciado por esse patch do kernel que pro Proxmox que para nós usuários do Proxmox, ele fica quase que transparente, tá? Então aqui eu vou mostrar como isso funciona dentro lá do Proxmox, claro que de uma maneira bem introdutória, né? Então eu tenho minha máquina física aqui. A minha máquina física ela tem já um container aqui adicionado a ela, né? Que é esse cara aqui, ó. Então ele tem um nome específico, ele tem propriedades específicas. Eu clicando nele aqui, eu tenho as propriedades de redes, recursos específicos para ele. Então eu tenho uma interface exclusiva para ele, que é a interface VETH 200.0, vinculado a uma determinada interface. Então tem um MAC address específico para ele. Então ele realmente está bastante isolado, né? E como ele compartilha o kernel, a gente tem uma possibilidade de performance melhor e mais interessante. Dependendo da situação, é interessante utilizar ele. É mais ou menos isso, então, que é o conceito de container, né? Para a gente criar um container, eu vou mostrar com mais calma no módulo do curso específico para container, mas é aqui, ó. Vem aqui em criar container e aí tu já vai definir as opções ali para a criação do container. Agora a gente vai dar uma olhada na questão do KVM mesmo, tá? Eu tinha falado então nas aulas anteriores que o Proxmox ele é até o próprio nome dele ele já traz essa opção. Ele é um PVE, né? Ou o que é um Proxmox PVE? Ele na internet se encontra muito como PVE, tanto que o nome da máquina é PVE, Proxmox Virtual Environment, né? Então é ambiente virtual Proxmox. Ele te dá um ambiente de virtualização, né? Nesse ambiente de virtualização ele possibilita a utilização de container, que é o que a gente acabou de ver, e a utilização de máquinas virtuais, efetivamente falando, ou seja, máquinas virtuais. Para a virtualização de máquinas, ele utiliza, por baixo dos panos, ele utiliza o KVM, tá? KVM é um dos mais famosos hypervisors. Se a gente viu o que era hypervisor nas aulas anteriores também, ele é um dos principais hypervisors aí do mercado, tá? Do mercado parece que é pago, né? Mas na verdade que está sendo utilizado, enfim, principalmente na computação em nuvem, né? Para te lidar com o KVM, tu pode utilizar, ou para te gerenciar o KVM, tu pode utilizar várias ferramentas. Pode utilizar o QEMU KVM, por exemplo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos conectar direto na console do nosso Proxmox e vamos fazer aí identificar o KVM, identificar algumas situações ali que fica um pouco mais interessante. Deixa eu pegar aqui, ó. Tô aqui para eu entrar na console, eu posso conectar por SSH no meu nó, né? Esse cara aqui é um nó, é um node, né? É a minha máquina física. Nela eu tenho instalado o meu Proxmox. Esse Proxmox a gente vai ter em seguida um módulo específico de instalação de Proxmox, em que a gente vai instalar ele via Debian ou via padrão ali, baixar ISO direto do site, tá? Nesse caso, ele foi instalado via ISO direto do site, tá? Então tá aqui ele.
E para a gente ir para a console dele, né, não precisa ter um monitor plugado nem nada, é só clicar aqui, Shell. Pronto, tá aqui para nós. Existem algumas opções aqui, ó, se eu vou ir no Shell, eu tenho um VNC, um outro tipo de VNC e o Spice. Deixa eu tentar com o Spice aqui. Ó, então o Spice, eu cheguei a falar um pouco sobre Spice quando eu falei sobre desktop virtual, virtualização de desktop. O Spice, se tu está utilizando o Linux, tu pode baixar o Spice, né? E ele é um clientezinho, né? E aí uma vez com ele já baixado na tua máquina, aí é só tu vir aqui no Shell e dizer que tu quer conectar por Spice, que aí fica mais tranquilo, assim, a interface dele é um pouco mais amistosa, assim, do que um VNC. Ele é mais rápido, ele traz mais funcionalidades do que o VNC. Ele tem integração com o mouse bem tranquilo. Então, se possível, utilizar o Spice, principalmente quando está lidando com máquinas virtuais com interface gráfica instalada. Estou com Windows 2008 R2, aí eu conecto via Spice, ele fica mais tranquilo. Eu estou com Ubuntu, por algum motivo tem que ter um Ubuntu com interface gráfica instalada, aí eu posso acessar ele via ela de maneira mais adequada com o Spice. Então eu estou com o Spice aqui, né? Utilizei o Spice para conectar na minha máquina física. Aqui é a minha máquina física, que nela eu fiz a instalação do Proxmox, dei o nome dela de PV01, né? Eu vou dar um PS ao X aqui. De repente eu dou um ls mode, eu acho que fica mais. Então aqui a gente tem, como ele foi instalado via ISO, né? Via ISO direto do site, mas não faria diferença quanto a isso se a gente instalasse via Debian. Eu vou mostrar mais detalhes depois, mas ele, diferentemente do Linux tradicional, ele carrega várias coisas aqui, o Proxmox, né, carrega vários serviços aqui para deixar disponível esse ambiente de virtualização. Aqui a gente tem os módulos que são carregados na máquina. Aí a gente tem alguns módulos aqui de KVM rodando na máquina. Então o KVM está ativo. A gente não precisa fazer qualquer modificação, qualquer configuração no KVM se a gente tem a instalação via Proxmox. Então instalei o Proxmox, meu KVM já vai estar liberado, já vai estar tudo tranquilo para utilização com máquina virtual. E essa é a facilidade que o Proxmox nos traz, tá? O que a gente tem que cuidar? Qual o pré-requisito para a utilização do Proxmox com máquinas virtuais? Para eu criar máquinas virtuais em cima do Proxmox. O meu hardware ele tem que suportar o VTX. O meu processador tem que ter suporte a VTX. Ou ele tem que ter suporte à virtualização, né? Que é um VTX, acho que a Intel chama de VTX. Como é que eu posso fazer para me certificar que o processador da minha máquina, do meu hardware físico, ele suporta a virtualização por hardware, né, o VTX. No Linux, tu tem o arquivo CPU-info. Então tu /proc/CPU-info. Então ele te dá aqui todas as informações do teu processador. Então ele diz qual é o tipo dei um cat aqui, né, para mostrar o conteúdo do arquivo CPU-info. Ele traz várias informações. Entre elas o modelo de processador, né? Quantos cores ele tem disponível. Aqui mais um pouquinho embaixo, e é o que nos interessa, são as flags. O processador ele tem um monte de flag, que são recursos que ele traz ali, MMX, né? Tem muita coisa aqui que ele traz, né? O que nos interessa é, se for da família AMD, que é o meu caso aqui, essa opção aqui, ó, SVM. Então, se ele tem uma flag SVM, significa que o teu processador, que o meu processador, ele suporta a virtualização por hardware, ok? Se ele não tem esse SVM, ou se ele é Intel, ele aparece como VMX,
Então a flag dele ali vai ser VMX. Se ele é Intel ou AMD e não tem nenhuma dessas opções, eu não tenho a virtualização para o hardware disponível. E com isso, eu teoricamente não consigo utilizar a virtualização do KVM via Proxmox. Ou não da maneira efetiva, não da maneira rápida, como é o que se busca quando tu está ativando virtualização, né? Quando está utilizando virtualização, tu não quer uma máquina completamente congelada, com uma lentidão grande. Para a utilização do container, tu não precisa ter as opções de virtualização do processador, porque ele vai compartilhar o kernel e tal, então não precisa ter esse SVM ou esse VMX no processador. Ele vai funcionar bem rápido, o container, mesmo se o meu processador ele não tem a opção de virtualização. Para eu verificar de maneira mais tranquila isso, eu posso utilizar um outro comando do Linux, que é o igrep, porque tem muita coisa ali, né? Imagina que tu tem, sei lá, um monte de processador, ou processador com 4 cores, ele vai aparecer mais coisa ainda. Então, para facilitar a vida da gente, a gente tem esse comandinho aqui, igrep vmx ou svm -color igual away /proc /cpu info. Aí o que ele vai fazer? Ele vai colorir para mim. Se ele tem o SVM, ele vai colorir SVM. Se tiver o VMX, ele vai colorir o VMX. Se não tiver, ele não vai colorir. Então a gente vai passar aqui e não vai ter nada ali. Por exemplo, eu vou colocar aqui só o VMX, que ele não vai ter e não vai colorir. Ó, não tem nada, não mostrou nenhuma linha que contém essa opção. Tá ok? Então é assim que essa é a primeira informação bem importante, que é a questão de pré-requisito para instalação do Proxmox e utilização da virtualização do Proxmox. Se eu quiser utilizar só o container, beleza, posso instalar na minha máquina e que não tem suporte à virtualização e utilizar o container. Agora, se eu quero utilizar a virtualização, eu preciso disso. Uma coisa interessante é o erro que ele dá, porque ele vai instalar o Proxmox para ti. Ele vai instalar toda a distribuição, tu vai ter o acesso à web e tudo. Só que ele vai te dar um erro. Eu até tinha numa máquina virtual minha aqui, já apagou o histórico dela. Deixa eu ver se eu não tenho no log dela aqui. Não tem. Mas ele te dá ali erro. Aqui assim no log, ele te dá erro quando tu vai tentar startar a máquina. Ele diz erro, hardware virtualization, hardware not found, alguma coisa assim. Fica bem visível que tu tem um problema ali a nível de suporte à virtualização por hardware. Voltando à nossa console ali, eu vou dar, é um Debian, tá? Isso aqui, o Proxmox ele está instalado, apesar de eu ter baixado a ISO do site, tal, como eu falei anteriormente, ele não deixa de ser um Debian com várias otimizações que o Proxmox faz na máquina. Então, o Debian, a gente utiliza as ferramentas de aptitude ou a ptget da vida, né? Então, a gente utiliza a aptitude aqui. Vou dar um clear aqui para facilitar a vida da gente. Aptitude show. Quero mostrar o KVM. Não é KVM, então eu tenho que na verdade dar um search KVM. Tá aqui ele. Então esse cara está instalado. PVE QEMU KVM Full Virtualization on x86 Hard. PVE, sempre quando ele estiver falando de PVE, ele está falando do Proxmox Virtual Environment, né? Ambiente de virtualização ali do Proxmox. Então, por exemplo, aptitude, aqui é o KVM,
esse KVM que está instalado nele já foi alterado, já foi mexido pelo pessoal do Proxmox. Então é diferente do KVM do Debian. Eu posso ter um KVM, eu posso instalar um Debian 7 e instalar um KVM, só que esse KVM vai ser instalado, ele é diferente desse KVM que a gente tem instalado aqui. O que a gente tem instalado aqui tem modificações feitas pelo pessoal do Proxmox, né? Vamos dar uma olhada em tudo que a gente tem aqui do PVE, ó. Então tem bastante coisa, tem PVE Cluster, PVE Firewall, kernel específico, tem um kernel específico instalado aqui, e o PVE QEMU KVM. Por que QEMU, se a gente viu antes que o QEMU era um tipo de virtualização, que era virtualização por software e tal? É que é mais ou menos como eu expliquei ali nas aulas anteriores. O KVM ele precisa se instrumentalizar. Então, beleza, KVM é um módulo do kernel, vamos dizer assim, que trabalha com o recurso de virtualização por hardware do processador. É uma coisa bem abaixo nível, o KVM. O QEMU ele já tem bastante tempo no Linux, que é o software esse de virtualização, entre aspas, de emulação, podia emular ARM, processadores ARM com outros processadores. Então, o QEMU ele é a parte que eles juntaram o QEMU com o KVM, e o QEMU ele faz a interface. Ele, por exemplo, faz a interface da console do servidor, ele faz a interface do teclado do servidor. Então, essas interfaces, o interfaceamento é feito pelo QEMU, tá? Deixa eu, por exemplo, dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma aptitude show. E a gente vai fazer aqui o QEMU PVE QEMU KVM. KVM. Aí ele mostra ali as bibliotecas que tem instaladas, né? Então, mais para deixar bem claro que é o pessoal do Proxmox que fez isso, ó. E o QEMU KVM é o original do Debian ou do Linux, né? E aí esse cara ele substitui ele. Então o PV QEMU KVM substitui esse QEMU KVM aqui, tá? Então eu quero na verdade demonstrar que o KVM ele está por baixo do Proxmox. O Proxmox utiliza do KVM, né? Ele se utiliza do KVM e também na verdade do KVM QEMU para as funcionalidades dele, claro que uma versão editada e configurada e modificada pelo pessoal da Proxmox, mas é KVM, de fundo é um KVM que a gente tem ali, tá? O QEMU, por exemplo, ele faz interfaceamento de placa de rede. Eu posso, por exemplo, utilizar o QEMU para fazer a instalação propriamente dita de uma máquina virtual. A gente não vai utilizar isso porque a gente está utilizando o Proxmox para facilitar a nossa vida. Mas só para ter uma ideia, depois ali eu vou tentar pelo menos mostrar um comando ali que a gente utiliza se a gente vai criar a máquina virtual na mão, ao invés de direto no KVM, ao invés de utilizar o Proxmox. O KVM ele tem uma questão bem importante que é o libvirt. O que é o libvirt? Vamos dar uma pesquisada aqui, ó. O libvirt ele não é utilizado pelo Proxmox, tá? Mas ele é bem importante quando a gente utiliza e quando a gente está mexendo com KVM. Libvirt é uma biblioteca de compatibilidade. Ela permite, através dos comandos próprios dela, fazer instalação, configuração de máquinas virtuais, seja elas o KVM ou seja elas até outros sistemas, por exemplo, como o Zen. Então, a libvirt ela é muito importante. Tu acha bastante material sobre isso na internet, porque ela serve como um interfaceamento entre os comandos mais humanos para a gente criar e gerenciar máquinas virtuais. É como se fosse que, por exemplo, o KVM ele tem alguns comandos. O Zen ele tem outros comandos. Outro Virtual Hypervisor tem outros comandos. Aí o libvirt ele vem para padronizar esse tipo de coisa. Ele se conecta em vários
hypervisors e então basta tu saber os comandos do libvirt e com isso tu faz o acesso aos hypervisors. Falando de KVM, é importante falar do libvirt, mesmo que por mais que o Proxmox não trabalhe com libvirt ou não esteja com libvirt aqui. O Proxmox ele tem os comandos próprios para lidar com o KVM, que é o que a gente vai ver numa aula própria para isso, tá? Aqui a gente vai lidar mais com linhas de comandos e tal, mas os comandos Proxmox eles geralmente começam com PV, alguma coisa. Então, por exemplo, a gente tem aqui algumas coisas aqui que depois a gente vai detalhar em cima do Proxmox. Por exemplo, PV Fire seria Proxmox e enfim, outras situações aqui. Tá? Eu só vou colocar a nível de curiosidade um comando aqui, vou colocar na tela um comando que a gente utiliza, por exemplo, para criar de modo manual. Vou colocar no nosso Vim uma máquina virtual numa estrutura com KVM puro, sem Proxmox. Esse aqui, por exemplo, seria um comando que a gente daria no Linux ali para criar uma máquina virtual no braço, sem a utilização de Proxmox, uma máquina virtual em cima de um KVM. Aqui eu não preciso me detalhar nesse comando, é mais para a gente ter uma ideia da complexidade e no que o Proxmox consegue de alguma maneira nos auxiliar, né? Até inclusive em manutenção futura e tal, né? Imagina tu gerenciar várias máquinas virtuais com a complexidade que é isso aí. Porque aí eu posso usar esse comando aqui para a gente explicar um padrão em cima de máquinas virtuais. Sempre que a gente lida com máquinas virtuais, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter onde ela vai estar, ou seja, o HD que ela vai ficar, né? Ela vai criar um HD. Então, seria isso aqui, esse patch aqui, o tamanho do HD, né? A ISO de instalação dela, a gente tem que ter essa ISO, que é a ISO onde tem o sistema operacional base, que a gente vai fazer a instalação dela. Esse ISO tem que estar em algum lugar. O tipo de acesso que tu vai dar, se é VNC e tal, na console dela durante a instalação, que ela não vai ter nenhum serviço ainda e a gente vai ter que ter esse acesso para fazer a instalação. E também a máquina de rede, a placa de rede, né? Ela tem que ter uma placa de rede configurada. Então essa é uma base que a gente utiliza quando a gente faz a instalação e configuração de uma máquina virtual por KVM no braço, né? Sem utilização do Proxmox, mas ela também, essa mesma base estrutural de conceito é utilizado aqui. Então aqui a gente vai precisar de um lugar para guardar o HD dessa máquina, o HD entre aspas, né? Uma imagem dessa máquina virtual. A gente vai precisar da ISO dela para fazer a instalação e a gente vai precisar de um apontamento de uma placa de rede, ok? Então de KVM é mais ou menos isso. Eu acho que dentro do KVM, na verdade dentro do Proxmox, mas o Proxmox utilizando, como ele utiliza o KVM, a gente tem um conceito de drivers que tem que ser falado agora. Eu tinha comentado em aulas anteriores que o Zen, lá no início e tal, o projeto Zen, ele dizia que tu tinha que fazer a modificação do kernel da tua própria máquina para utilizar a virtualização, e aí quando os processadores começaram a vir com recurso de virtualização, não precisavam mais modificar kernel. Com isso tu pode ter máquinas virtuais Windows, e aí é plug and play, ou seja, tu coloca lá dentro e a tua máquina virtual a princípio vai funcionar, tudo tranquilo. Para processamento, ok, tá resolvido. Só que, e para acesso à memória, só que como é que funciona, por exemplo, quando eu quero ter acesso a um HD? Ou como funciona quando eu quero ter acesso a uma placa de rede a partir de uma máquina virtual? Então, utilizando o nosso exemplo aqui, eu tenho essa máquina virtual aqui chamada 100, né? É chamada teste. O Proxmox, já explicando, né? O Proxmox ele prioriza o ID da máquina virtual, não o nome. Então, eu tenho aqui o ID da minha máquina virtual é 100. O nome dela fica entre aspas, desculpa, entre parênteses, tá?
Então o ID da minha máquina, do meu container é 200 e o nome dele fica entre parênteses. Ele prioriza sempre o ID. Para backup, para várias situações, ele vai estar lidando sempre com o ID da máquina e o ID ele tem que ser único. Mas eu estava falando sobre a questão dos drivers, né? Então, imagina o seguinte, ó. Eu tenho a minha máquina virtual, né? Minha máquina virtual ela está criada em cima com Proxmox, lá em cima de KVM. O KVM, como é um módulo do kernel, faz o direcionamento para mim do processador. Faz o direcionamento para mim do processador, dá acesso à memória, esses I/Os, tá tudo ok. Mas aí como é que funciona o disco, né? O disco rígido? Eu vou emular eu vou emular um driver IDE? Será que essa é a melhor solução? Eu digo o virtualizador, né? Meu virtualizador vai emular um antigo driver IDE para eu ter esse acesso. Esse é um exemplo de uma emulação de um driver de IDE. Então, nessa máquina virtual que eu instalei no Windows XP, eu tenho um driver IDE emulado. E por que emulado? Porque ele simula, né? Na verdade, está simulando que é um driver IDE. Então, o meu sistema operacional que está instalado aqui nessa máquina, ele acha que ele está num disco IDE. Ele também, por exemplo, aqui, driver de rede é a mesma coisa. Ele emula, o Proxmox está emulando um driver de rede que é um Realtek 8139, que é de uma placa de rede padrão de mercado, né? Que todo mundo tem, ou todo mundo já teve. Isso facilita por quê? Facilita porque o sistema operacional vai identificar que é uma Realtek, vai identificar que é um disco rígido IDE e não vai dar problema nenhum para mim. Eu vou instalar ele como se eu estivesse instalando ele num HD IDE e num dispositivo de rede Realtek 8139. Vai ter driver provavelmente já dentro do próprio sistema operacional, no XP já tem isso aí, tu não precisa nem instalar driver específico nenhum. Só que como ele está emulando, tu tem uma perda relativa de performance. Tu tem uma perda de performance porque o sistema operacional hospedeiro, no meu caso aqui o Windows XP, né, que eu tenho aqui nessa minha máquina virtual, ele vai conversar com a Realtek, então via driver da Realtek. Só que quem está dizendo que é Realtek é o meu Proxmox com o KVM. Então daí o KVM e o QEMU. Então o QEMU e o KVM junto vão ter que converter depois do Realtek para depois aí sim jogar para o meu driver, para meu hardware real que ele está utilizando. Então eu tenho isso é sentido bastante no disco, porque o disco ele é bastante acessado e no disco a gente já sente essa perda de performance se a gente está utilizando esses drivers IDE, que é o driver padrão com compatibilidade aí de 100%, né? Então a gente ganha em compatibilidade, mas a gente perde em performance. Como que a gente consegue solucionar isso? Aí existem os chamados drivers para virtualizados. O que seria esse driver para virtualizado? Eu não preciso modificar o meu kernel, eu não preciso modificar o meu sistema operacional para ter o acesso direto ao meu hardware, mas eu preciso ter um driver específico para eu ter acesso à minha placa de rede e ao meu disco rígido. Isso a gente chama de VirtIO. Isso é chamado de VirtIO, os drivers VirtIO. E aí fica mais fácil. Eu consigo usar o melhor dos mundos. Eu não preciso modificar o meu Windows, mas eu posso instalar nele um driver e esse driver ele vai me dar o acesso direto ou mais direto ao meu dispositivo. E com isso eu vou ter um ganho de performance. Tá? Então, como é que funciona esses drivers? Eu baixo esses drivers, a gente vai ver em detalhes isso, mas para entender o conceito, a gente baixa esses drivers. Tem ISO na internet com esses drivers, a gente baixa ele. E aí na hora da instalação do Windows, por exemplo, ali, principalmente Windows 2008 para frente, né, 2003 também, para frente até os 2012, na hora da instalação a gente pergunta, quer instalar um driver adicional de disco ali, daí tu diz quero, e aí tu indica o driver que tu quer instalar, e aí ele já vai instalar sob um driver, não um driver IDE 0, ou mesmo um Realtek, ele vai instalar sob um driver VirtIO. Esse driver VirtIO ele tem, como ele foi desenvolvido pelo pessoal lá do KVM, do QEMU, com apoio do pessoal da Red Hat, que utiliza bastante isso,
ele tem um acesso mais direto e um ganho de performance. Eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Então, estou na minha máquina virtual, né, chamada teste. Estou aqui no hardware, selecionei o meu dispositivo de rede, vou em editar aqui. Então, essa é a minha placa de rede, né, que eu tenho na minha máquina virtual, como se fosse uma placa de rede real. Tem o MAC dela e tudo. Aí o modelo dela é uma Realtek 8139. Aqui eu tenho o tipo VirtIO, que é um tipo para virtualizado. Então, quando eu seleciono aqui, se eu der um OK e eu iniciar minha máquina virtual, ele não vai identificar, ele vai dizer, não tem um driver para essa placa de rede. Aí eu tenho que ter já a minha ISO lá dentro da minha máquina, ou vincular aqui a ISO, e aí eu faço a instalação desse driver e eu vou ter um ganho de performance. Essa é uma questão conceitual bem importante, principalmente quando a gente está trabalhando com discos. E driver, necessidade de driver, de instalação de driver, e a gente precisa disso quando a gente está lidando com Windows, tá? Com Linux, os kernels novos, os kernels atuais aí de Debian 7, Debian 6, aí já faz um tempo, na verdade, eu acho que aí 2 anos atrás não tem problema, eles já vêm com esses drivers VirtIO como módulos do próprio kernel padrão. Então, tu vai instalar um Linux como máquina virtual, tu não precisa te preocupar com isso. Tu bota ali VirtIO, tanto para placa de rede quanto para disco rígido, e ele vai identificar sem problema nenhum esses drivers, não vai precisar instalar nada de fora, tá? Vai funcionar aí sem nenhum problema com o Linux, porque daí o Linux ele vai ter um módulo específico VirtIO e vai funcionar tranquilo em cima disso, tá, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui no IDE 0. O IDE 0 é na hora da instalação dele, é que ele vai te perguntar. Deixa eu ver se eu consigo adicionar um disco aqui, e aí vamos ver se ele vai dar essa opção para nós aqui. Então, vou mostrar aqui de novo num passo a passo. Desculpa. Eu estou aqui fazendo uma adição num disco rígido, ok? Estou adicionando o disco rígido. E aí depois a gente vai ver em detalhes, né, como adicionar disco rígido, propriedades de máquina e tal. Mas dentro desse conceito de drivers, eu tenho aqui, ó, o tipo dele pode ser IDE, pode ser SATA, pode ser SCSI ou pode ser VirtIO. VirtIO é esse cara que eu estava comentando, que tem esse driver direto aí, né, para melhorar o desempenho, né? Então eu selecionando o storage, depois também a gente vai ver essa parte de storage, o tamanho aqui dele, dou um OK, ele vai fazer essa adição aí do tipo VirtIO. Se eu iniciar o meu XP agora, que é um XP, ele não vai identificar esse disco, porque eu preciso primeiro instalar o driver VirtIO no meu sistema operacional para ele identificar esse disco aqui. Importante só ressaltar que se tu está utilizando VirtIO, o driver do tipo VirtIO para disco rígido, quando for fazer a instalação do teu Windows, tem que, no processo de instalação do Windows, selecionar de quem já instalou, por exemplo, em servidores da Dell, que utiliza as controladoras RAID, tu tem que instalar ali o driver da controladora RAID, senão ele não identifica o próprio disco rígido para ele fazer a instalação. Aqui é mais ou menos o mesmo caminho. Quando a gente está instalando o sistema operacional, ele diz ali, seleciona, não foi identificado nenhum disco rígido, coloque o driver, ou selecione um driver para identificar o disco rígido. E ali tu seleciona. A gente vai fazer um teste de instalação do de 2008, e aí a gente faz um passo a passo ali, eu mostro como que a gente faz para instalar com o driver VirtIO quando a gente estiver instalando máquina virtual. Ok, então é isso, tá? A gente viu nessa aula de hoje, deixa eu pegar aqui o nosso recurso da aula de hoje. A gente viu na aula de hoje, então, sobre o container, né? A gente viu também sobre o KVM e opções em torno do KVM, mostrando que o KVM, na verdade,
é o que o Proxmox utiliza o KVM para virtualização efetiva de máquina, das máquinas, assim como ele usa o VZ, o OpenVZ, para fazer a virtualização, o container, né? Para utilizar o conceito de container, ele utiliza o OpenVZ. Para utilizar o conceito de virtualização, ele utiliza o KVM, ok? Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre licenciamento do Proxmox, como é que funciona o licenciamento dele, um funcionamento geral dele, e também a gente vai entrar ali na interface de gerenciamento web. Eu vou mostrar mais ou menos ali a interface de gerenciamento web dele, ok? Então, até a próxima aula e um abração e até mais.